Eu quero que o Senhor me use como instrumento. Certa vez um irmão perguntou para mim: Pastor Fernando, o mesmo ministração que tu dá no culto da manhã e da noite? Eu digo não, porque não são as mesmas pessoas. O esboço é o mesmo, mas o agir do Espírito Santo é diferente. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque até aqui tu nos trouxe, Jesus. Pai, tenha liberdade em nosso meio, Senhor, através da tua palavra, Jesus. Pai, me usa como instrumento vivo nas tuas mãos. Pai, eu só sou o canal, a palavra é tua, os filhos são teus, papai. Então, Senhor, fala conosco. Senhor Jesus, ministra o nosso coração. Pai, leva em obediência todo o nosso pensamento na tua presença neste momento. E Pai, que nada nos distraia da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dia 28 de janeiro. E hoje eu quero trazer algo para os nossos corações, que é: o mesmo Deus que habita no deserto, que habita no vale, é o Deus das montanhas, é o Deus que tudo opera. Vários heróis da fé passaram por momentos de deserto, momentos difíceis, momentos que foram moldados, foram levados a um deserto para eles poderem viver algo diferente no Senhor, algo maravilhoso. O verdadeiro evangelho, ele nos dá esse impacto de entendermos verdadeiramente que sim, o nosso Deus está conosco nos vales, Ele está conosco nas montanhas, mas principalmente Ele quer estar conosco em todos os momentos com o nosso coração convicto, um coração adorador, um coração que exalta o nome de Deus. O mais engraçado é que o deserto, nós pensamos que o deserto só traz para nós, quando falamos em deserto, pensamos que o deserto é somente como quando estamos com dificuldade financeira ou alguma doença. E o deserto não é isso. O deserto, ele trabalha em tantas áreas da nossa vida: emocional, espiritual, de relacionamento, conjugal. No nosso deserto de ansiedade, de depressão. São tantos os desertos onde muitos de nós estão passando. E hoje, através da palavra de Deus, eu quero te trazer algo maravilhoso, algo onde Deus falou comigo, Deus ministrou ao meu coração, Deus fez eu me arrepender, talvez da minha vaidade, do meu orgulho. Deus me levou num lugar onde que, quando falamos de deserto, ninguém gosta de falar de deserto, porque é um lugar de dor, mas o deserto é uma passagem. O deserto não é um lugar para nós permanecermos nele. O deserto é um lugar para nós passarmos e atingirmos a maturidade, o nível de fé onde Deus quer nos levar. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1. Glórias a Jesus. Deixa eu aguardar todo mundo abrir a palavra, o pessoal colocar aqui na projeção, no telão. É maravilhoso estar com Deus, quando o Senhor nos leva a um deserto, onde Ele nos ensina algo. Amém? Todos acharam? Ainda não está na projeção? Glórias a Jesus. O Senhor é maravilhoso. Eu vou ler com vocês. Amém? Capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão.
Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos, a autoridade sobre eles, pois são meus e eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade, somente até aqui. Iniciamos no versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, volta do Rio Jordão e é levado ao deserto pelo Espírito. E aqui a gente percebe que ser levado ao deserto, ele cheio do Espírito Santo, é para que algo aconteça. Discorremos na leitura que nesse momento, onde Jesus é levado, acontece duas coisas no primeiro versículo. A primeira é: qual é a dependência de Deus? Qual é a dependência de Jesus? O diabo aqui coloca duas coisas em xeque, em evidência. A primeira, a identidade de Jesus. A primeira coisa que ele fala é: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, então ordene. O diabo já coloca em xeque a identidade, e para Jesus, na resposta, o que ele indaga da identidade de Jesus não dá nem bola. Jesus fala assim: não vou entrar como se fosse assim na resposta, nesse mérito. Não vou te responder referente à identidade, porque eu sei que eu sou o Filho de Deus encarnado nessa terra, e eu sei o que eu vim fazer. Mas Jesus responde para ele da seguinte forma, fala o seguinte: se és o Filho de Deus, então ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Nesse momento aqui, Jesus, pela fome ou a necessidade, as circunstâncias, Jesus não negocia. Jesus fala: não é só de pão que vive o homem, não é pela minha necessidade ou pela minha fome. Eu estava 40 dias de jejum, não é por esse motivo que tu vai me colocar em xeque, para que eu peça algo para o meu Pai que não condiz. Porque quando o inimigo faz isso, tentando tentar Jesus, é na necessidade. E quando nós chegamos num deserto onde dependemos de Deus, onde a nossa dependência tem que ser absoluta de Deus, nós sabemos que não precisamos falar para Deus o que nós queremos ou precisamos. Nessa necessidade que nós temos de Deus, Ele é o nosso provedor, Ele sabe o que nós precisamos. Se nós não entendermos a identidade que nós temos de filhos, eu e você, nós como igreja, como família em Cristo, se nós não entendermos essa autenticidade de sermos chamados de filho de Deus, o diabo sempre vai nos indagar, para gerar dúvida, sempre vai gerar dúvida em nossos corações, porque no deserto, no momento do vale, da dificuldade, a nossa dependência de Deus, ela muda. Ela é questionada pelo fato de nós não termos essa dependência absoluta do Senhor. Deserto é um lugar de aprendizado, de preparação. No deserto não tem nem comida, nem água. No deserto, o Senhor nos leva não para ver o que nós vamos reagir no deserto, mas para que nós mesmos enxergamos a essência que está dentro do nosso coração. Esse é o maior desejo de Deus quando nos permite ir num deserto. Ele quer ver o que está na essência do nosso coração. Ele quer ver verdadeiramente o que nós vamos responder, se vai ser em obediência à palavra dEle, se vai ser de acordo com o alinhamento do nosso coração aos céus, ou se nós vamos responder pela nossa necessidade.
Porque é na necessidade que nós trocamos os princípios pelos prazeres. É na necessidade que nós violamos os princípios de Deus. Porque, parem e pensem comigo, Davi, quando falhou, ele não estava no vale, ou estava sendo seguido por Saul, ele estava onde? No palácio. Foi no palácio, no momento bom, no momento das montanhas, do triunfo, da celebração, do deslumbre, foi aonde ele falhou. Se nós pegarmos Adão e Eva, não foi fora do jardim que eles pecaram, foi dentro do jardim, dentro de um lugar bom, de um lugar maravilhoso. É o deserto que transforma o nosso caráter. É o deserto que tira nós de todas as circunstâncias normais. É o deserto que revela a verdade de Deus em nós. É nesse lugar. Talvez o meu deserto é um, o teu é outro. Talvez o teu deserto é as preocupações da vida, a ansiedade, que você ouve a palavra no domingo à noite e na segunda-feira, tranquilo, na terça já está sufocando, na quarta você já não lembra mais da palavra, na quinta tu já está distante de Deus. Eu não sei qual é o teu deserto. Talvez é o teu casamento. Talvez o teu casamento não está como você almejava quando um dia você casou. Talvez é um sonho, é um desejo que você pede para Deus, é um milagre que você pede. Talvez é uma cura, sim, talvez é um problema financeiro. Todos nós passamos por desertos. E o deserto ensina-nos a crescer, a ir para um nível de maturidade. Um nível onde que ele nos mostra o que é importante, o que é essencial e o que nós não precisamos. Mas nós só percebemos isso no caminho, dentro desse deserto. Primeiro ponto, a nossa dependência de Deus. No segundo ponto, ele nos mostra a descobrir o que é essencial para nós, o que verdadeiramente tem importância para nós. Lembra de João Batista? Pregava onde? No deserto. Até ele vir no meio da multidão falar, anunciar a Cristo, anunciar a palavra, até ele chegar a esse ponto, ele estava no deserto clamando, porque é o deserto que nos leva a um relacionamento verdadeiro, genuíno, de intimidade, de profundidade. Não evangelho talvez que eu não vou passar mais por dor, eu não vou passar mais por luta, eu não vou passar mais por dificuldade. Vamos, porque é o deserto que tira de nós toda a nossa cegueira, tira de nós tudo que não precisa, tudo que nós carregamos, tudo que nós achamos que é importante para nós. É no deserto que nós tiramos essas malas e deixamos no chão e dizemos: Pai, agora sim eu estou percebendo o que verdadeiramente eu preciso. João Batista não precisava de roupas bonitas, ele não precisava de comida variada, ele queria só uma coisa, era um relacionamento puro, íntimo com Deus. Ele queria que aquele deserto levasse ele a uma proximidade tão grande de Deus, que sim, quando ele anunciasse o Evangelho, esse Evangelho fosse um Evangelho de cura, salvação, um Evangelho de libertação de cadeias, de libertação de mente, de cura, de todo o amor de Deus sendo transmitido por João Batista. É nesse lugar que a gente descobre a verdadeira essência. No versículo 5, então o diabo o levou a um lugar alto, num monte, e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu só te peço uma coisa, Jesus, eu lhe darei tudo, se tu me adorar. A adoração, uma palavra tão simples, mas tão difícil de nós praticarmos. Talvez levantar as nossas mãos em meio ao louvor seria o ponto final da verdadeira adoração de um filho de Deus. Porque a adoração, um escritor norte-americano diz: a adoração é atribuir a honra a quem é digno. O dever supremo daqueles feitos à imagem de Deus, atribuir dignidade àqueles em quem vivemos, movemos e existimos.
Atos 17, 28. Aí falamos que nele sim vivemos, se movemos e existimos, mas será que verdadeiramente praticamos isso? A verdadeira adoração, os frutos que nós deixamos lá fora, transmite essa verdadeira adoração, uma adoração de coração, uma adoração de todo entendimento. Os mestres da lei chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, qual é o mandamento mais importante? Jesus olha para eles e diz: olha, busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Quando Jesus fala isso, está dizendo de todo o teu coração, todo o teu pensamento, toda a tua mentalidade. Busque primeiro ao Senhor, depois de toda a tua alma, todo o teu sentimento, todas as tuas emoções. Busque primeiro ao Senhor, depois de todo o teu entendimento, de tudo que você acha que você entende, busque ao Senhor, e depois de toda a tua força. Imagine alguém vivendo esse mandamento, imagine nós como família de Deus vivendo isso, nele nós se movendo, nele nós existindo, e nele nós vivendo, gente, vivendo, se movendo e existindo. É muito além, é o deserto que extrai de nós essa vida genuína, pura. Como o salmista fala para nós, um coração disposto a te obedecer, um coração puro, me dá, ó Deus, um coração contrito, um coração que te adora de coração, corpo e alma, um coração que entende verdadeiramente que tu és o Deus do universo, que tu és o Deus que criou tudo que há na terra, o Deus de Gênesis que disse: haja luz e houve luz, um Deus a quem nós cremos, um Deus em quem nós acreditamos de tal forma que não temos dúvida do amor dele, da graça dele. O deserto não é um lugar de entretenimento. Deserto não é lugar de entretenimento, gente, mas sim um lugar de aprendizado, de relacionamento. É um lugar onde verdadeiramente a gente abre mão de tudo e ali a gente começa a ter um relacionamento de profundidade com Deus. No deserto a gente começa a perceber que nada podemos com as nossas mãos, mas tudo podemos com uma vida de oração, de obediência a Deus. Tudo nós podemos mover o coração de Deus quando Ele percebe que o nosso coração está na presença dEle. O deserto tira nós de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de toda a nossa prepotência. O deserto, ele nos ensina algo, que nós não podemos querer convencer as pessoas através das escrituras, da palavra de Deus, de um pecado que muitas vezes cometemos. Queremos pegar versículos, trechos para convencer as pessoas que o nosso pecado é permitido, que nós podemos fazer o que pensamos, o que queremos. Não. Lembra de uma canção, eu falava pela manhã, tem uma canção que nós cantamos e eu gosto muito dela, que diz: nem a fama, nem o dinheiro, nem os prazeres, nada disso, a tua presença vale mais. A presença de Deus vale mais. Nós cantamos isso e talvez não entendemos a profundidade dessa canção. A tua presença vale mais. Mas quando nós passamos verdadeiramente pelo deserto, a gente percebe se a presença dele vale mais. Quando estamos numa situação onde nós não conseguimos resolver os conflitos da nossa mente, a ansiedade do nosso coração, o nosso estágio de depressão ou burnout, o estresse pelo excesso de trabalho, quando nós chegamos num lugar onde não tem, as nossas mãos não conseguem resolver, ali mostra a nossa dependência de Deus, o que realmente é essencial para nós. Ali mostra verdadeiramente o que nós queremos com Jesus verdadeiramente. Ali nos mostra no deserto. Só que quando a gente está passando por esse lugar, a gente acha que nunca vai acabar. A gente acha que nunca vai passar.
Mas é nesse lugar onde o Senhor nos leva a aprender algo. Deserto é lugar de cura, principalmente de revelação de Deus sobre a tua vida. O deserto é um lugar de intimidade. Deserto é lugar de abrir mão de tudo, para viver as verdades de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Indiferente da área que passamos, indiferente do que enfrentamos, as nossas dificuldades, todos nós temos períodos, passagens pelo deserto. É nesse lugar que Deus nos ensina verdadeiramente, um lugar de aprendizado, de crescimento, um lugar onde que temos que ter atitude de filhos realmente de Deus. Porque cantamos algo também, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas na hora da crise, gente, na hora da dificuldade, na hora que precisamos de um milagre, na hora que não conseguimos entender o porquê está acontecendo, nós questionamos a Jesus. Nós dizemos: Pai, eu sou teu filho, por que tudo isso acontece? Eu falava pela manhã, 2023 para mim, Pastor Fernando, foi um dos anos mais difíceis que eu vivi. Não foi a pandemia para mim, não foi 2021, 2022, mas 2023 foi muito difícil. Comecei pela perda do meu sogro, depois tivemos a perda do nosso bebê, depois tive a perdas financeiras, e depois fui tendo perdas, e chegou uma hora que eu dizia: Deus, o que está acontecendo? E eu perguntava para Deus, e falava: Deus, revela ao meu coração o que eu estou fazendo. Há algo em mim que está desagradando o teu coração, Deus. Eu me coloco na tua presença, Pai, mas revela ao meu coração para mim não continuar desta forma. Pai, está muito difícil, porque o deserto gera dor, o deserto gera momentos de solidão, momentos de tu se sentir sozinho, momentos de tu não entender o que tu está passando. E nesse lugar de deserto, nesse lugar de dificuldade, nesse lugar onde eu não conseguia resolver os meus problemas, os meus conflitos eu não conseguia resolver, eu dizia para Deus: Pai, eu vou passar pelo que tiver que passar, mas eu quero continuar na tua presença. Deus, não deixa o meu coração desanimar, não deixa o meu coração, Pai, se perder em meio às circunstâncias, não deixa eu negociar, Pai, o meu propósito pela necessidade, não deixa eu viver superficialmente, não deixa eu falar do teu evangelho sem viver uma experiência verdadeira, pura, genuína contigo. Tira de mim, Pai, toda a capa de superficialidade. Tira de mim, Deus, toda a capa de religiosidade. Coloca em mim, Deus, um coração de humildade, um coração que quer te adorar. Porque falar de deserto, quando não passa, é mais fácil, mas quando tu passa, tu sabe a dor do que tu passou. Tem gente que passa pelo deserto de tantas coisas. Eu passei por alguns que eu comentei com vocês. Esses desertos moldaram o meu caráter. Eu não sou o mesmo, porque quando a gente está nesse lugar, nesse deserto, a nossa ótica muda, a nossa visão muda, porque no deserto Deus fala contigo, no deserto tu se aproxima de Deus, no deserto tu pede pela graça dEle e tu fala: Deus, me ajuda eu viver algo sobrenatural. Talvez o teu deserto é o término do teu relacionamento, talvez é um filho que não quer estar perto de ti, talvez é a tua casa que está em desordem, talvez é a tua vida financeira, talvez é o teu relacionamento, talvez são os teus sentimentos, talvez é o vazio que ninguém sabe que tu está sentindo. Todos temos deserto, todos passamos por momentos de dificuldades, mas o que faz a diferença? O que realmente nos transforma? De filhos com uma imaturidade para filhos com maturidade, porque o deserto ele faz isso, ele te tira de uma imaturidade para te levar no nível de fé, de maturidade, aonde agora as provas, as dificuldades, as lutas
não te abalam como abalava antes. Agora tu sabe que o teu Redentor vive, agora tu sabe que Deus é fiel, agora tu sabe que Deus é contigo, tu sabe que Ele vai à tua frente. E eu não sei qual é o deserto, muita gente carrega desertos por anos. O povo saiu do Egito, ia para a terra prometida, passou 40 anos no deserto. Eu não sei qual é o teu deserto. Eu sei que os meus desertos eu precisei aprender a caminhar com Jesus. E quando nós entramos no deserto, algo que é muito complexo para nós, porque a gente acha que a gente faz tudo certo. E vou contar algo para vocês, não pense só porque eu e os pastores estamos aqui em cima, que nós temos asas, não. A gente passa a mesma dificuldade que vocês para orar, a mesma dificuldade para ler a palavra, a mesma dificuldade para ter uma vida em santidade. Nós somos iguais a vocês, nós juntos precisamos buscar essa santidade, nós juntos precisamos aprender. E o deserto é um lugar, gente, depois, quando tu está no fim do deserto, é mais fácil falar. Mas tem dias que são muito difíceis. Tem dias que tu fala para Deus: Senhor, tu esqueceu da tua promessa. Pai, tu esqueceu do meu sonho. Deus, eu oro e faço milagre, e a tua palavra condiz, a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra gera salvação. Mas Deus, por quê? Por que eu estou passando? Toda árvore que vai dar frutos, ela precisa primeiramente ter uma estrutura forte, porque árvores que dão fruto, ela precisa sustentar esse propósito de frutos. Não tem como você dar frutos se você não está firmado na palavra, se você não está firmado no Evangelho, que é uma vida de transformação, que é uma vida de um caráter novo, que é uma vida de atitude. Começa a ler a palavra. Mas pastor Fernando, eu não consigo ler a palavra. Começa por um versículo por dia, começa no Novo Testamento, todos os dias lê um versículo. Eu garanto, quando você chegar no final dos evangelhos de Jesus, você vai ter uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida renovada. Você vai ser outra pessoa, você não vai mais julgar as pessoas, você não vai mais apontar para as pessoas, você vai se compadecer, você vai abraçar, você vai amar, você vai cuidar, você vai orar para que tenha consolo. Você vai ser realmente um instrumento do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Mas não queremos ler a palavra, não queremos ter o joelho no chão, não queremos conversar com Jesus, e na hora da dificuldade, que entramos num deserto, clamamos a Deus e não temos resposta. É difícil. Eu chorava, gente, eu chorava muito. Eu compartilhei um pouco com os pastores, conforme eu ia passando por essas dificuldades. Mas o deserto é um lugar muito difícil, gente. Mas é um lugar de crescimento, é um lugar onde Deus te poda, é um lugar onde Deus te cura, é um lugar onde Deus age sobre a tua vida, porque Ele quer que verdadeiramente você seja puro de coração, Ele quer que verdadeiramente você viva a essência das Escrituras, da palavra dEle. É nesse lugar que o Senhor te confronta, onde viemos a uma realidade do nosso pecado, onde verdadeiramente Ele coloca assim: tu se acha tão bom, tu se acha que tu é alguma coisa, olha para a tua vida, onde Ele coloca um espelho na tua frente e tu começa a refletir as tuas atitudes, a tua alma, os prazeres que você diz que não vale mais do que a presença dEle, a fama, o dinheiro. A maioria dos divórcios acabam pela falta de dinheiro, má administração, organização das contas. Aí botamos a culpa em Deus, e aí começa a gerar várias brigas dentro do lar. Aí queremos que Deus resolva a situação. Ou é o nosso ego que acha que se nós fazermos pelo nosso braço, tudo vai acontecer. Queremos resolver os nossos problemas com as nossas mãos. Quando Elias foi para o deserto, ponto 4, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis. Ele tinha orado a Deus e tinha caído fogo sobre a terra. Ele tinha matado os 400 profetas de Baal.
Só que logo depois que Jezabel dá uma sentença, ele tem muito medo, e ele vai para um lugar de deserto, e nesse lugar de deserto, de circunstâncias difíceis, que nos empurram para uma espiritualidade talvez frágil, para um lugar emocional de muita dificuldade. Nesse lugar Deus se coloca, Deus traz o vento para falar com Elias. Deus fala: Elias, onde você está? Deus manda o vento, manda o fogo, manda o terremoto, e depois com um sussurro Deus começa a falar com Elias: Elias, eu tenho algo para te falar, eu tenho algo para fazer sobre a tua vida. Elias, tu vai fazer isso, isso e isso. Elias, quando sai daquele deserto, ele sai com uma nova visão, ele sai com um novo objetivo, ele sai com uma nova meta, ele sabe o que ele tem para fazer. Mas Deus precisa nos levar para nos restaurar. Abraão, quando é chamado, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, mais de 800 quilômetros essa terra que Deus ia mostrar para Abraão. Mas quando Abraão está indo, ele vai por um deserto, ele vai passando, e ele não sabe para onde vai. Ele não sabia que ele ia ser o pai das nações, ele não sabia que ele ia ser o pai da fé, mas ele acreditava em ser obediente a Deus, indiferente das circunstâncias, ou do caminho, ou o tempo que levaria para ele chegar aonde Deus queria. Mas ele foi obediente, ele entendia a voz de Deus, ele compreendia o que Deus tinha sobre a vida dele. O deserto é um lugar de crescimento, um lugar onde todo o nosso orgulho cai, toda a nossa arrogância cai, toda a nossa vaidade cai. O deserto é um lugar tão bom que você começa a ter alegria pelo simples da vida. Você começa a dar valor ao que você não dava. Talvez no início dos nossos relacionamentos com a nossa família, nós éramos pessoas que amávamos verdadeiramente, cuidávamos da nossa família, cuidávamos da nossa casa, e ao passar dos anos, a gente já não é mais a mesma pessoa, a gente já não trata da mesma forma, a gente já não cuida com o mesmo zelo, e aí vai vindo as dificuldades, e aí nós achamos que só porque frequentamos a igreja a nossa vida vai mudar. Não, ela vai mudar quando você se posicionar, quando você tiver uma atitude de querer verdadeiramente mudar e conhecer a esse Deus. Você me ouvir falar de Deus é uma coisa, agora você ter experiências com Deus é outra totalmente diferente. Deus quer a sua vida com Ele, um relacionamento teu e dele. Deus é individual, não tem como você terceirizar a tua vida espiritual. Não tem como tu falar assim: Fernando, pastor Fernando, ora todos os dias por mim, para que eu seja mais cheio do Espírito Santo, para que eu tenha mais sensibilidade. Não tem como. Deus é tão bom que Ele falou: não, é individual, não se terceiriza. Paternidade não se terceiriza. Vida de oração não se terceiriza. Não tem como nós queremos substituir para alguém que faça em nosso lugar. Nós precisamos ter uma vida de atividade espiritual, aonde que essa atividade é uma alegria para nós estarmos na presença de Deus. E aí sim nós vamos levantar as nossas mãos e vamos cantar: a tua presença vale mais porque eu entendo que se tu não permitir, Deus, eu nem levanto da minha cama. Se tu não permitir, Deus, eu não consigo andar, eu não consigo enxergar. Deus, a minha vida sem tu, ela é um vazio. E aí quando eu percebo tudo isso, eu falo: Pai, é nesse lugar que eu quero estar. Mas nós só percebemos isso quando perdemos toda a distração, porque no deserto tu não tem distração. No deserto, para tu ter os teus problemas resolvidos, a tua história modificada, vai ser quando você se render a uma intimidade genuína, verdadeira, onde que Deus começa a te construir dia após dia. Deus começa a moldar o teu caráter. Deus começa a te ensinar de uma forma totalmente diferente o que é depender dEle, o que é sentir a presença dEle, o que é falar com Ele, o que é andar com Jesus. Eu gosto muito quando eu vejo uma entrevista do norte-americano, um atleta, e esse norte-americano, ele
ensina algo. Ele chegou num patamar onde que talvez a fama, o dinheiro, talvez todos os aplausos que ele recebe, ele diz assim: de tudo que eu já vivi até aqui, não me falta dinheiro, não me falta aplauso, não me falta nada, mas eu percebi uma coisa: se eu não aprender a voltar sempre ao lugar que eu saí, eu nunca vou ser grato ao lugar que eu estou. Se eu não aprender a voltar e olhar para trás e dizer: olha onde Deus me levou, olha o que Deus permitiu, eu nunca vou verdadeiramente estar satisfeito ou grato com a vida que Deus está me dando. E aí queremos mais, e aí queremos saciar com todas as outras coisas, queremos que tudo venha para nós, para satisfazer os nossos prazeres, mas daí achamos que ao cantar a Deus estamos vivendo essa vida verdadeira do Evangelho. Não. As circunstâncias difíceis nos levam ao lugar de arrependimento. Sabe, eu conversava com a pastora Fernanda e eu dizia: amor, agora eu sei de verdade o que é arrependimento. Porque quando a gente fala de arrependimento, não é um remorso. Arrependimento é uma intensidade tão grande que você sabe que se você fizer qualquer coisa que desagrada o coração de Deus, você não tem mais um relacionamento com Deus. Deus se afasta de você. Deus não tem mais uma comunhão com você. E aquilo é tão difícil você viver longe de Deus, que no teu espírito gera um arrependimento. E tu fala: Deus, eu não consigo viver longe de Ti. Deus, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo das minhas palavras, dos meus pensamentos, eu me arrependo por não cuidar da minha casa, eu me arrependo por não cuidar dos meus filhos, eu me arrependo por não cuidar do que Tu me dá na minha mão, do meu trabalho, da minha empresa. Tu se arrepende de tal forma que tu quer ser restaurado, tu quer viver essa vida que a palavra diz, uma vida de plenitude, de abundância, de vitalidade. Falamos de uma vida de transbordar, mas às vezes parece que a gente não vive o que diz nas Escrituras. Nós se perdemos, gente. Se perdemos porque, e eu me incluo nisso, se perdemos porque não queremos mais passar tempo lendo a palavra do Senhor. E eu estou falando de nós lermos um versículo por dia que vai mudar a nossa mentalidade. Eu estou falando de nos ambientes que você se colocar, o teu pensamento esteja sempre em Cristo, que o teu pensamento sempre seja elevado a Deus. O lugar de deserto molda o nosso caráter, mas é uma passagem. O deserto não é um lugar para morar, não é um lugar para ficar, é um lugar para se passar e aprender o que precisa aprender para que tu seja elevado a esse nível de profundidade, de maturidade, de uma realidade, de um evangelho puro, de um evangelho que não é fantasiado, que tudo vai dar certo. Não, tem dias que vão ser difíceis, e é nesses dias que a gente precisa estar com Deus. O deserto nos ensina a ter esperança, porque quando estamos nesse lugar, onde muitas vezes ninguém sabe, muitas vezes não gostamos de expor os nossos desertos, e não gostamos de expor porque temos vergonha, ficamos pensando como as pessoas vão olhar para mim, o que as pessoas vão falar de mim. Estamos muito mais preocupados com a nossa reputação do que a nossa integridade com Deus, porque se acostumamos a viver uma vida superficial, uma vida onde parece que somos amigos de todo mundo, parece que vivemos bem com todo mundo, não temos mais ambientes saudáveis onde podemos discordar, falar o que pensamos e ouvir o que outra pessoa pensa e respeitar, e saber que é no caminho que Jesus transforma a minha mente, é no caminho que Jesus transforma a tua mente, é nós caminhando junto, não com divisão, mas numa unidade, numa comunhão, sendo transformado pelas Escrituras, nós vivendo um evangelho onde nós temos a esperança que aquilo vai acabar, vai passar, e quando passar, Deus vai sim te proporcionar momentos maravilhosos,
momentos de deslumbre, de você estar sim em palácios, estar sim em lugar bom, mas naquele momento você vai se lembrar e vai falar: Deus, Tu proporcionou eu para estar aqui, mas eu não quero me esquecer, porque Tu és a mão forte da minha vida, é Tu que me guia, Tu és o Deus do meu destino, Tu és o Deus que me leva. Tu, Pai, verdadeiramente vamos falar talvez o que Paulo disse com as suas palavras: me contento no muito e também aprendi a me contentar no pouco. Aprendi a dar valor em qualquer circunstância, porque o Senhor agora é quem dirige a minha vida. E se eu estou passando por algo, é porque o Senhor está me ensinando, está me capacitando, está me restaurando e está me levando a uma vida íntegra no caminho dEle, uma vida reta. Nós precisamos querer viver isso. Nos 40 anos do povo de Israel, vagando no deserto, houve um homem que não perdeu a esperança de Deus. Houve um homem que, mesmo que todo mundo falasse: não vamos chegar na terra prometida, não, tu não está vendo para a tua vida, olha para a tua vida, olha os frutos da tua vida, olha a realidade do que nós estamos vivendo no deserto. Josué diz: não, eu creio no meu Deus. Caleb com Josué dizem: nós vamos entrar na terra prometida. Às vezes nós, nas circunstâncias, nas dificuldades, não, eu não vou ter mais uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, eu não vou ter uma casa abençoada. Será que eu nunca vou ter paz? Será que eu nunca vou prosperar? Será que eu não vou viver? Por que, Deus, eu estou passando por essa enfermidade? Por que essa doença, Deus? Por que eu não posso ter o que eu tanto sonho, Senhor? O que acontece comigo? E aí Deus fala: não, filho, tem de fé o firme firmamento das coisas que não se vê. Na quarta-feira o Marlos pregou aqui, Lucas 14, 28, quem há de construir se antes não calcular? Quem não sabe se vai conseguir terminar? Não temos organização, não queremos viver uma vida de realidade, uma vida onde que verdadeiramente somos confrontados com a realidade. É muito difícil, gente, porque nós fugimos dos nossos medos. Os nossos problemas nos fazem fugir, os nossos problemas sempre vão nos levar a nos afastar de Deus, porque não queremos enfrentar, não queremos viver a realidade. E aí para nós é muito difícil, porque a verdadeira esperança não morre no deserto. Quando a dificuldade chega, aprendemos a confiar absolutamente em Deus, pastor Leno. A confiança em Deus é tudo. Gente, é muito bom confiar em Deus, mas nós estamos preocupados. A palavra diz que não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, e nós estamos preocupados. Lembra aquele homem que foi lá e fez aquela colheita maravilhosa, e ele começa a armazenar no celeiro, e ele fala: preciso construir um celeiro ainda maior. E aí Jesus fala: louco, nem sabe que ainda hoje a sua vida será ceifada. Somos nós às vezes perdidos, não dando valor para o que tem valor, não entendendo a essência do que nós temos. Um culto, uma celebração de família, vocês entendem a importância da nossa família, a importância verdadeiramente do que vivemos, um reflexo dos céus da nossa casa. Viver uma família abençoada é nós verdadeiramente trazer Deus para dentro do nosso lar, e nós sermos sim o sacerdote, sim a esposa, a coluna da casa, a mulher que está numa missão junto contigo, submissa, não é escrava, submissa é numa missão junto. Deus colocou um propósito para a tua casa, e vocês juntos vão cumprir esse propósito. Os teus filhos são herança do Senhor, é para você ensinar ele no caminho. Se tu não ora, o teu filho não vai orar. Se tu não lê a palavra, o teu filho não vai ler a palavra. Se tu não tem uma vida de santidade, o teu filho não vai ter. Ele vai fazer o que vê o pai fazendo. Jesus já falou isso. Você é a referência, você é a base do ensinamento. Queremos que os nossos filhos tenham fé, mas às vezes nós não temos fé. Queremos que os nossos filhos no futuro tenham um casamento abençoado, mas nós não somos bênçãos às vezes no nosso casamento. Às vezes reclamamos de tudo. Geralmente nós homens temos uma facilidade, um pouquinho, de reclamar muito das coisas. E as mulheres têm que dar um jeitinho de como falar com a gente. E aí vai, mas por quê? Porque nós estamos longe de Deus, longe da presença de Deus.
longe do amor dEle, da graça dEle, longe da esperança de onde Ele está nos levando, para uma vida de plenitude, uma vida de um destino, onde vamos viver verdadeiramente uma eternidade com Deus, uma eternidade de alegria, uma eternidade onde que tudo que nós precisamos, Deus vai nos dar. Mas nós só podemos viver isso quando entendemos os desertos, e às vezes achamos que não estamos num deserto. Vai passando o tempo e nós não vamos percebendo que esse deserto está nos consumindo. Está tirando de nós a essência de andar com Deus, a essência de depender dEle, de depender do amor de Deus e da graça dEle. É muito bom nós vivermos em comunhão com Deus. Eu não sei qual é o teu deserto, meu irmão. Eu sei que 2023 eu chorava muito. Eu sei que teve muitos momentos difíceis, o ano todo. Gente, quando virou o ano, eu pensei, esse vai ser um ano maravilhoso, um ano top, não tinha nada de errado acontecendo, tinha tudo certo acontecendo. Mas chegou fevereiro, já veio a primeira notícia, perdeu o meu sogro. Eu tinha uma alegria do meu sogro, porque o meu sogro sempre falava assim, para mim com a minha esposa, eu gosto de ir para a casa de vocês. E eu falava, amor, o que ele vê na nossa casa? Ele sentia paz na nossa casa. Eu ficava feliz quando ele estava lá. Ele gostava de dormir na nossa casa, ele gostava de ficar lá, ele gostava de ver como a gente se tratava como casal, como que eu cuidava da filha dele. E essas coisas vão nos ensinando. Não damos valor para as pessoas que estão do nosso lado, não damos a verdadeira ênfase no que é importante para as nossas vidas. Vir à casa de Deus, escutar a palavra, só vai ter efeito sobre a tua vida e a minha vida, quando nós colocar em prática, quando nós queremos verdadeiramente viver esse evangelho que pregamos, quando nós queremos parar de se enganar, parar de colocar uma venda nos nossos olhos e dizer, está tudo certo, vamos tocando, vamos levando a vida. Não, Deus te deu um propósito, Deus te criou para algo nessa geração. Você tem um papel fundamental que ninguém pode fazer por você. Você é luz da terra, sal deste mundo. Você é diferente. O Senhor te escolheu como filho. O Senhor morreu por você numa cruz. E quando compreendemos isso, gente, tudo fica diferente. A gente começa a viver algo extraordinário na vida com Deus. E é nesse momento que esses lugares que eu te falei, lugar de deserto, de relacionamento, de cura, de restauração, de ter uma vida totalmente modificada pelo Espírito Santo, um lugar de abrir mão de todas as nossas verdades para viver as verdades de Deus, um lugar onde que vivemos tudo que o Senhor tem para nós. Repitam comigo assim: quanto mais eu depender de Deus, mais forte eu fico. Agora olha para quem está do teu lado e fala: quanto mais você depender de Deus, mais forte você fica. E isso é verdade, gente. Como é bom andar perto de pessoas que têm Deus. Jamel, como é bom andar perto de pessoas que têm Deus. Marlos, como é bom. Pastor Leno, como é bom andar perto de pessoas que carregam a essência de Deus. Como é bom estar perto de quem exala o perfume do Espírito Santo. Como é bom estar perto de pessoas que olham para ti, te abraçam, oram por ti e falam: nós estamos juntos, nós vamos vencer, não tenha medo, Deus está conosco. Como é bom estar. Nós estávamos aqui na vigília na sexta-feira, e como foi bom eu ouvir testemunho de irmãos, testemunhos de verdades acontecendo, de vidas sendo restauradas, de vidas sendo verdadeiramente entregues à mão de Jesus. É muito bom, gente.
Não vamos vestir uma capa, gente, vai ter dias difíceis, e eu não quero que tu seja o cara que diz que é perfeito. Eu quero que as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades, tu possa vir junto com todo o corpo de Cristo, com todos os líderes, com todos os pastores. Nós juntos oramos e vamos construindo junto uma vida com Deus. Tem dias que vai ser difícil para mim, eu vou precisar da tua ajuda. Tem dias que vai ser difícil para você, e eu vou estar ali também para orar e te ajudar. É isso que o Senhor quer de nós. O teu deserto, ele termina quando você reconhece a tua verdadeira dependência de Deus, aonde você percebe que nada você pode sem Ele, você não consegue fazer nada sem Deus. Ele te criou, Ele te formou para algo maravilhoso, algo que vem dEle, é dEle que vem essa essência do Senhor. Nesse lugar o nosso coração ele é testado, como eu falei, sim, testado, mas não para Deus ver as nossas respostas, mas para nós enxergar o que verdadeiramente tem tomado o nosso coração. É nesse lugar de deserto que o teu coração é colocado, num ambiente onde Deus te mostra como você está. É nesse lugar onde eu sou colocado para ver o que verdadeiramente tem valor na minha vida. O que muda a nós não é o que nós falamos, são as atitudes que nós temos referente aos problemas que enfrentamos. É isso que define o que nós verdadeiramente vivemos com Cristo. E hoje é uma noite maravilhosa, porque o Senhor quer falar contigo nesse deserto, como o Senhor falou comigo. Gente, vocês já viram quando criança chora quando ela está sentida? Eu chorava que nem criança. E eu não tenho problema em falar porque eu choro mesmo. Eu sou que nem o pastor Leno. Eu choro mesmo, gente. Eu amo chorar na presença de Deus, porque Ele se fortalece na minha fraqueza. Eu não sou digno de tanto amor. Deus me constrange com o amor dEle. E Deus quer te constrangir com o amor dEle nessa noite. Deus quer te falar que o teu deserto tem sim um fim. O teu deserto sim, ele acaba quando você reconhece que você é dependente dEle, quando você percebe o que é essencial para a tua vida. E eu te digo, você sabe quando o deserto acabou, porque você fala agora tendo alegria por ter passado, porque Deus te ensinou alguma coisa, Deus te transformou. O Deus que te transforma em meio ao deserto. Queria convidar vocês para se colocarem de pé.